Tudo ok? Então vamos dar sequência à segunda parte? Estão prontos aí? Se querem fazer mais algum comentário, alguma coisa aí da primeira parte, você viu que é uma introdução. Eu disse para vocês no início que é quase como uma orientação para conquista de clientes, né? Planejamento reverso. Então, é, esse contato inicial, você já faz a parte que eu considero a principal, que é o estabelecer o perfil psicológico do seu cliente e o que ele quer fazer. Então, você viu que eu abordei isso e bati muito nessa tecla, né? Agora a gente vai analisando algumas características, né? Na imagem anterior eu falei da altura do sorriso para vocês, né? Que é fundamental isso aí. E junto com a altura do sorriso, se vocês olharem essa imagem anterior, essa pessoa aqui com o sorriso alto, ela tem uma virtude. Qual é a virtude desse paciente? Apesar de ele mostrar muito a gengiva, gengiva espessa, tá vendo? Então, gengiva espessa é uma gengiva que aceita você manipular a mucosa, o tecido, ela é muito mais responsiva e tem muito mais índice de estabilidade do procedimento do que uma gengiva fina. Então, logo depois de você ter analisado a linha do sorriso, você vai direto para essa análise, que é da característica da gengiva, característica da mucosa. Você tem dois tipos de gengiva e de mucosa que você é, que nós temos. As gengivas finas e festonadas, que são aquelas gengivas que parece que se você tocar sem delicadeza, ela já vai sangrar ou ela vai reagir. Um caso como esse aqui, por exemplo, se você tem que fazer a remoção do central e fazer um implante imediato, é uma gengiva instável. Então, o risco de recessão é grande. O risco de você ter uma variação do comprimento do implante para o comprimento da coroa do vizinho é grande. Então, num caso como esse, quando você pega um caso assim, você já sabe que você vai ter que investir em manobra para estabilizar esse tecido, para amenizar os riscos de você ter algum tipo de problema. E não está descartado numa mucosa desse tipo, numa gengiva fina e festonada, e depois, por exemplo, se você tem uma perda de um central, você ter que fazer algum procedimento de recontorno de dentes vizinhos para restabelecer o nível nas margens. Então, esse diálogo, essa conversa, você já vai ter com o seu cliente na hora que você vê o caso, porque você vai informar para ele as deficiências. Quando você pega um caso assim, ó, uma gengiva mais espessa, onde você vê que a linha mucogengival é lá em cima, você tem uma espessura de gengiva inserida, de mucosa ceratinizada larga, o prognóstico é mais favorável. Então, é importante você já avaliar a característica tecidual do seu paciente, que ele vai receber. E aí, estabelecer o que nós chamamos, o Dalton já falou isso com vocês, né? A gente só está colocando isso para entrar no contexto do planejamento reverso, que faz parte muito clara de você estabelecer a técnica que você vai fazer do teu caso em função do fenótipo periodontal. Então, o fenótipo periodontal são características periodontais herdadas ou adquiridas pelo paciente ao longo da sua vida, né? E aí você tem a gengiva fina, ela é friável, normalmente são dentes longos e afilados, onde você tem uma altura de papila extensa, então, se ele tiver uma recessão, para você recuperar esse contorno papilar é complicado. Se ele tem uma recessão, os dentes normalmente são mais triangulares. Se ele tiver essa recessão, e aí você vai ficar com black space aqui nessa região aqui, por exemplo, dos centrais ou de um lateral,
é uma encrenca para você resolver isso depois, né? Fica com aquela sombra no sorriso. Então, são características de fenótipo susceptíveis à recessão. E se ele tiver essa característica de tecido e ainda um sorriso alto, é aqueles casos que você olhou de cara, você já fica pensando, tenho que cuidar muito, porque o resultado... E aí, às vezes, pega em paciente jovem isso. Cuidar muito, porque senão o resultado final pode ser desagradável. É aqueles casos que você faz um implante e às vezes fica a margem legal e para cima, assim, uma sombra. Como se estivesse aparecendo a sombra do metal do implante abaixo do osso, né? Então, são condições em que você precisa fazer uma manipulação de tecido, fazer um enxerto de conjuntivo, né? Então, é importante você já estabelecer essa característica já nas primeiras consultas, antes de fazer o caso, né? Já na gengiva espessa, pega um caso como esse, eu, por exemplo, né, que eu falei para vocês que eu tenho o sorriso gengivoso, né, alto, eu tenho uma característica de gengiva semelhante a essa aí que vocês estão vendo aí, uma gengiva espessa. Então, dificilmente tem recessão. Então, um caso como esse, extrai um central aqui e faz um implante, vai haver uma recessão? Pode haver, mas menos, muito menos do que naquele caso anterior. E isso você vai definir. A gente sabe que hoje, quando você vai fazer, por exemplo, uma remoção de um dente anterior estético e vai fazer a instalação imediata de implante, buscando uma carga imediata, você tem que fazer enxerto ali, né? Já é norma. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas a característica do fenótipo periodontal é fundamental, né? Você vê que os dentes normalmente eles são curtos e quadrados. Então, a própria anatomia do dente já contribui também para que não haja grandes recessões, né? Então, ela é muito mais resistente esse tecido e é importante a gente conhecer essas características e estabelecer o tipo de tratamento que você vai fazer, tá? E aí, esse conjunto, parte vermelha, parte branca, parte rosa e parte branca, é fundamental. Não é só a anatomia do dente, não é só a textura do dente, não é só a cor do dente que vai dar harmonia. É a parte de gengiva também dá essa harmonia do sorriso. A gente não enxerga, em muitos casos, só o dente. Sorrir, você enxerga planos, você enxerga coisas harmônicas, né? Os black spaces que a gente tem, que é a parte escura entre os dentes superiores, os dentes inferiores com a boca levemente aberta, o lábio inferior e aquele black space entre as arcadas, o black space que a gente tem no corredor de um lado e do outro, isso são coisas harmônicas. Black space entre dentes não é harmônico, né? Então a gente tem que ter esse conceito. E essa harmonia da parte vermelha e da parte branca é muito importante. Antigamente não preocupava-se muito com isso. Hoje a preocupação é constante de você manter ou restabelecer, né? É fundamental, tá certo? Quando você está estabelecendo o planejamento do caso, você já sabe o tipo de cirurgia, de procedimento, você vai ter cirurgias de tecidos duros, de tecidos moles. O que você vai ter que fazer antes? Você vai fazer o tratamento periodontal dos dentes que vão ficar, você vai ter que adequar o meio, por exemplo. Outra coisa é você se valer de dispositivos que te auxiliem na posicionamento do implante. O implante ele tem que ser posicionado para o dente e não o inverso. A coroa protética é que determina a posição do implante. Não é o implante que determina a posição da coroa protética. Você não vai colocar um implante entre dois dentes. Por exemplo, você está fazendo 4 incisivos. Se você coloca 2 implantes na região dos incisivos laterais e faz uma ponte fixa com 2 pônticos no meio, você pode ter um resultado estético excelente. Agora, se você colocar qualquer um dos implantes na interface ali entre
2 dentes na região interpapilar, você vai ter um pepino pela frente. Como é que você vai dar estética para o trabalho? Então, o posicionamento do implante é definido pelo dente. E esse posicionamento tem que ser bem certo. Ora, por que não usar um guia cirúrgico? Você pode fazer cirurgia guiada, sem dúvida nenhuma. Nós não vamos falar de cirurgia guiada aqui, não ia dar tempo da gente falar. Mas você pode usar cirurgia guiada. Hoje você pode fazer recursos digitais e te dar dispositivos, guias cirúrgicos a partir de um software que faz um projeto virtual do posicionamento do dente e do implante e fazer um guia, ou você pode também confeccionar um guia mais simples no seu consultório que vai te auxiliar. Eu sempre digo, aqui no IPO também vai acontecer isso. Você vai pegar casos onde você vai, eu vou chegar assim para vocês, a gente vai chegar para vocês, ó, faz uma moldagem disso aqui, vamos mandar para o laboratório, pedir para o laboratório fazer uma montagem de dentes, isso aqui vai servir de guia para você instalar os implantes. Então, tem vários tipos de guia cirúrgico que podem ser feitos, né? E o guia cirúrgico, ele nos auxilia no posicionamento tridimensional do dente, do implante. Aonde você vai colocar seu implante? Quantos implantes você vai posicionar? Né? Qual vai ser o diâmetro do implante? Qual vai ser o tamanho da coroa? Vai te determinar também espaço protético em relação ao antagonista. Então, ajuda em uma série de fatores, né? Para você instalar seu implante bem posicionado. Veja esse caso aqui, ó. Então, você tem lá um caso onde vai ser feitos implantes na região anterior e na programação, no planejamento, chegou-se à conclusão que não ia colocar 4 implantes para 4 incisivos. Às vezes não dá. Às vezes o espaço que você tem não é favorável para isso. E aí você vai posicionar implantes nas laterais, né? E aí, veja, um guia cirúrgico simples, que é comum eu fazer, faz-se uma montagem de dentes com facetas de dentes de estoque, você pode provar isto na boca para ter harmonia, e aí você prende esses dentes de estoque nos dentes laterais, né? Se tem coroas em coroas, como aqui, se não tem coroa, se o dente está saudável, é íntegro, você, mesmo assim, você faz umas aletas sobre as oclusais dos dentes, encaixa, tira a parede palatina do seu guia, como vocês estão vendo ali, ó, e aí isso ajuda para você definir exatamente a posição que você vai pôr os implantes, para que não fique entre dentes. Fique na posição correta para você colocar o seu trabalho. Você vê, ó, 2 implantes para 4 dentes. É melhor você colocar 2 implantes para 4 dentes do que você colocar 4 implantes não tendo espaço, e aí você não vai ter papila. Existe uma distância regulamentar entre os implantes e para que você tenha uma boa condição de papila. Se você socar os implantes num espaço muito reduzido, eles fiquem muito próximos, o risco de você não ter papila é muito grande. E vejo que aqui até conseguimos um contorno de papila, mas não era muito grande, tá vendo? Mas teve um pequeno contorno e linha do sorriso favorável, tá vendo? Talvez se essa linha do sorriso fosse lá em cima, esse resultado não seria tão satisfatório para o paciente como esse foi. O paciente ficou satisfeito com o resultado final. Mas é importante você estabelecer isso. E o guia cirúrgico te ajuda a você posicionar o implante, não tem demérito nenhum. Eu sempre digo, nós temos que usar das armas para fazer a coisa bem feita, independente do que. Ah, Rogério, você com toda a experiência que tem faz guia? Faço com frequência guias cirúrgicos para me facilitar a instalação do implante. Não tem demérito nenhum, tá? Por exemplo, aqui, ó, um casinho, ó, onde vai ser colocado 4 implantes para 4 molares, 2 pré-molares e 2 molares, né? Região posterior de mandíbula. Olha lá, ó. Peguei, inseramos os provisórios, montamos no articulador, fura a região correspondente aos dentes, aí fez isso, fura. Eu gosto de eu fazer o furo, eu não deixo para o protético fazer, porque eu furo exatamente onde eu acho que tem que ir o implante. E aí, depois que eu furei, ó, aí eu mesmo, lá com acrílico autopolimerizável,
faço umas aletas laterais. Na hora da cirurgia, a gente abre o retalho, encaixa esse guia, que já é o provisório, se você eventualmente for fazer uma carga imediata, já é o início do provisório, depois isso vira provisório. Você vai lá e te auxilia na demarcação da posição dos implantes. Isso é planejamento reverso. Isso é você chegar à conclusão que vai te ajudar e você se preparar. Planejamento reverso é fazer mais antes, para fazer menos durante e menos depois. É assim que é o raciocínio. Então, vocês vejam o resultado final do caso. Olha lá a posição que ficaram os implantes. Bem favoráveis. O guia cirúrgico me auxiliou para isso. Tá certo? Você ter a posição. Ah, eu estou acostumado a usar a bandeirinha. Ok, eu também uso a bandeirinha. Mas a gente tem, vamos levar em consideração que isso aqui é muito mais fiel e mais seguro, uma coisa muito simples de se fazer, do que uma bandeirinha para você fazer um trabalho. Então, é você posicionar o implante mediante a posição dos dentes, ok? Aí você pode usar, as empresas de implantes têm aqueles guias de fazer a primeira broca, né? Você pode furar ali na posição que você quer o implante, coloca esse pino dentro do gesso e daí coloca esse cilindro sobre esse pino, né? E aí você pode fazer, opa, vamos voltar aqui, você pode fazer simplesmente uma plaquinha, se você quiser, com essa hastezinha, que ela vai dar a posição para você fazer a primeira perfuração, a perfuração com a broca lança e, quem sabe, com a broca 2. Eu, particularmente, não gosto. Eu gosto mais deste modelo aqui, ó. Eu acho mais prático porque eu faço um furo grande, tá vendo? Esse furo é a zona que você pode instalar seu implante e que não vai comprometer a anatomia do dente. Não necessariamente vai ficar exatamente no centro da fossa. Por quê? Porque embaixo disso aqui você fez sobre um modelo, né? Embaixo disso aqui você tem um retalho aberto. E a topografia da crista do osso, ou aonde você vai posicionar, não está bem definida aqui. Então, você fazendo um furo um pouquinho maior, ó, mais amplo um pouquinho, te dá essa margem de segurança para você entrar com a lança, olhando e marca com a lança a região dos 4 implantes, por exemplo. Você tira o guia, você já tem ali, daí você entra com a broca 2, com o guia na posição. E aí, é só essa referência que a gente usa? Obviamente que não. Se usa a referência do guia cirúrgico e você usa a referência do antagonista. Aí, ao final, você vai ter esse resultado. A posição do seu implante exatamente numa posição favorável à anatomia das suas coroas. Isso vale para dentes anteriores, para dentes posteriores, ajuda muito. Então, é uma coisa que você pode fazer para contribuir na resolução protética do seu caso, tá? Aqui, vejo esse caso aqui, esse é um caso antigo lá que eu fiz, que foram colocados implantes de hexágono externo, anterior a gente nem usa mais, ó. Mas o que eu quis mostrar aqui, ó, a paciente tinha problemas periodontais severos, mas ela tinha uma projeção da maxila onde não precisou fazer enxerto, tá? Tinha osso para receber implantes. E ela mostrava demais, tá vendo? Então, o que foi feito? Foi moldado. No modelo, nós tiramos os dentes e fizemos exatamente aquele guia cirúrgico que eu falei, eu mostrei na imagem anterior, ó, tá vendo? Com aletas laterais, encaixou-se isso nos caninos, ó, e lá o modelo mostrando a área onde eu teria que colocar os implantes. Hoje, eu nem abriria o retalho. Esse caso, eu fiquei com medo na época, esse caso aí tem muitos anos já, eu abri o retalho para enxergar. Eu tinha medo que mesmo com o guia eu precisasse. Hoje, talvez eu nem abrisse o retalho, tá? Se eu tivesse segurança. Agora, eu sempre digo o seguinte, também tem outro detalhe. Você não fazer uma incisão para abrir
é se você tem certeza que você vai conseguir visualizar e colocar seu implante. Se você está inseguro, se você acha que abrir vai te facilitar a tua vida, abra. Abra e tenha visão do campo. Isso é importante. Já vi, olha, inúmeros casos de alunos, não só de alunos, de profissionais, que fizeram o implante querendo preservar, e daí aparece lá o caso lá na clínica, você vai ver na tomografia, o implante está saindo por vestibular e entrou no rebordo na cervical e saiu por vestibular lá no ápice. Não viu, não conseguiu observar isso. Então, se você tiver ainda uma insegurança, abre o retalho. Ali eu abri o retalho, daí veja se vocês veem o caso lá, ó. Tá vendo? Então, daí posicionei os implantes mediante o meu guia cirúrgico, ó. Cada implante foi feito 4 implantes para 4 dentes, nesse caso. Sutura, porque eu fiz uma incisão. Eu digo, mais importante do que você abrir um retalho é você fazer uma abertura com uma técnica pouco invasiva, ou seja, você não vai lacerar o tecido. Você vai fazer um retalho total, é uma incisão bem definida até no osso para cortar o periósteo, porque na hora que você rebater o retalho, você rebata não ficando força com o descolador de um lado, do outro, não sai, você vai macerando o tecido e lógico que isso prejudica muito o teu pós-operatório. Então você fazer uma incisão, você vê que foi feita uma incisão supracristal, cortou as papilas, aí descolei e aí devolvi tudo na posição. Aí o que eu tinha feito? Veja, tudo feito guiado. Eu já tinha separado UCLAS, ali no caso, como foi hexágono externo, cilindros de titânio para fazer o provisório, eu prendi os cilindros de titânio nos implantes que eu tinha acabado de colocar, essas aletas já tinham sido feitas no modelo, eu peguei, fiz uma transferência da posição do implante, peguei esse conjunto todo, devolvi no modelo, eu tinha feito buracos lá no modelo, encaixei o análogo embaixo, encaixei isso aí tudo no modelo e fiz os provisórios na hora no modelo e não na boca. Dá para fazer na boca também, mas fiz no modelo. Aí ó, o resultado final do caso, ó como era a paciente e ó como é que ela ficou. Isso aqui já na hora. O paciente chorou na hora. Ela saiu da cirurgia anestesiada. Quando ela se olhou no espelho e viu o resultado, chorou. Essa minha paciente até hoje, uma paciente que ficou. Veja a diferença que deu. E o feito com guia. Um guia que eu fiz antes da cirurgia, um guia cirúrgico. Ok? Então, ele é feito justamente para ajudar. Quando você vai fazer procedimentos totais, onde você vai fazer, por exemplo, uma prótese tipo protocolo, nós fazemos um dispositivo que é chamado de guia multifuncional, que nada mais é do que algo em relação a um guia cirúrgico e mais coisas. Entre as funções de um guia multifuncional, ele é um guia cirúrgico. Você vai fazer uma montagem dos dentes, isso vai acontecer inúmeras vezes aqui na clínica do IPO. Nós fazemos muitos casos aqui de protocolos de mandíbula e de maxila. Todos os módulos acontece isso, né? Nós temos o laboratório do Adércio aqui, dando todo o suporte para a gente. Até ele está aqui do lado, dando risada aqui, fazendo oi, né, professor Adércio? Isso aí. Então, nós fazemos muitos casos e a gente sempre faz esse guia cirúrgico. O que é o guia cirúrgico? O guia multifuncional. Você vai montar a tua prótese como se fosse fazer uma dentadura para o paciente, e aí você duplica essa prótese e faz um guia. Que ele, no momento da cirurgia, ele é um guia cirúrgico. Você vai colocar seus implantes exatamente na posição, guiados por essa montagem que você fez. Mas o guia multifuncional é muito mais do que um guia cirúrgico. Ele não é só um guia cirúrgico. Tá? Ele não auxilia só na instalação dos implantes. Né? O que ele faz mais? Ele é um guia cirúrgico para você instalar o implante. Ele funciona como uma moldeira,
porque você vai moldar o caso depois dos implantes instalados com esse dispositivo. Ele é um registro interoclusal, porque você previamente, durante o planejamento reverso, você fez toda a prova dos dentes, você estabeleceu a dimensão vertical de oclusão do paciente, você definiu o posicionamento dos dentes, a linha do sorriso, enfim, você montou o esqueleto da sua prótese final. E aí, você duplicou isso. Então, na hora que você faz a moldagem durante a cirurgia, vocês já vão tirar um registro interoclusal com esse dispositivo. Já vai dar a dimensão vertical de oclusão do paciente. Tá? Que você estabeleceu. Eu sempre digo que no kit cirúrgico que você juntou, você vai ter mold, que é um descolador. Você vai ter dissector, que é o de confirmar a incisão. Você vai ter curetas, você vai ter cabo de bisturi, você vai ter o contraângulo, né, de implante, você vai ter um bom afastador e vai ter uma régua de Willis esterilizada dentro do kit, que essa régua você já usou lá durante o teu preparo. As réguas variam. Não adianta você pegar uma régua e medir durante o planejamento e depois no seu kit ter outra régua. Elas não dão a mesma medida. Elas têm variações. Então, aquela régua que você usou para fazer o planejamento, você autoclava aquela régua e coloca dentro do teu kit cirúrgico. Na hora da cirurgia, você já estabeleceu, na ficha clínica, você tem a dimensão vertical do paciente anotada. E na hora, você imagina, você está fazendo uma cirurgia com o paciente sedado, ele está inconsciente, você não vai definir dimensão vertical de oclusão na hora da cirurgia, você não vai conseguir fazer isso. Isso aí já tem que ter sido estabelecido lá atrás. Você simplesmente vai checar durante a cirurgia, na hora que se encaixa o guia, se ela está correspondendo à dimensão vertical que você estabeleceu durante o planejamento reverso. Isso facilita a tua vida. Então, você tem que ter isso durante a cirurgia. Né? Num procedimento, você está com a régua de Willis lá para fazer. Então, o guia multifuncional é um registro interoclusal que define a dimensão vertical e define o engrenamento das arcadas. Tá? E ele serve também como guia laboratorial. O protético vai usar esse guia multifuncional, ele vai fazer uma muralha, que nós chamamos de mocap, que vai ser encaixada no articulador, e nesse mocap, depois, você vai ter o modelo dos implantes que foram moldados durante a cirurgia, e nessa muralha ele vai encaixar os dentes e vai esculpir e fundir a infraestrutura abaixo dessa montagem. Né? Isso pode ser feito virtual? Pode. Mas é uma maneira de se fazer de forma analógica e que funciona muito bem, desde que você siga todos esses passo a passos, que é o tal do planejamento reverso. Às vezes, aqui no IPO, em função da nossa logística de marcação dos pacientes, não tem condição de, em todos os casos, vocês fazerem todo o planejamento. Às vezes vocês vão receber um caso para cirurgia em que não foram vocês que planejaram. Lógico que o ideal, e sempre a gente vai buscar fazer isso na medida do possível, você vai pegar o caso do paciente no início e vai conduzir ele durante a pré-cirurgia, que normalmente é no módulo anterior, às vezes é correndo no mesmo módulo, onde você vai moldar, você vai preparar, vai fazer guia, vai provar, vai fazer o guia e vai fazer a cirurgia. Né? E aí vocês vão ter essa visão muito clara da importância que tem o tal do planejamento reverso. Porque aí diminui os riscos de você errar na dimensão vertical, de você errar no tamanho dos dentes, de o paciente não ver, o paciente já enxerga o que vai ter de resultado, porque você vai fazer uma prova dos dentes. Né? Se você é daqueles que não gosta de dentadura, puta, é ruim, professor. Fazer dentadura, sinto muito. Você vai fazer implante? Você vai fazer dentadura. Eu não sei. Vai aprender na marra. Não tem jeito. Porque você vai ver que tem muitos casos em que a gente faz um protocolo, uma prótese fixa de mandíbula, sobre uma dentadura.
superior. E às vezes o paciente fica assim, termina o caso com uma PT superior e um protocolo de mandíbula. Às vezes ele faz um protocolo de mandíbula, uma PT superior e depois vai fazer um protocolo de maxila, né? Então, você vai... É muito importante desenvolver a maneira de trabalhar para você fazer moldagem anatômica, moldagem funcional, chapa de prova, rodete de cera, montagem de dentes para prova. Vocês vão fazer tudo isso, tem que fazer. Ah, professor, eu vou só fazer cirurgia, eu não vou fazer prótese. Não tem jeito, pessoal. Como é que você vai fazer só a cirurgia e daí você vai botar os implantes baseado no quê? Né? Ah, não, mas eu tenho o protesista que faz, mas você vai ter que mexer na hora da cirurgia. É você que está fazendo a cirurgia. Então, não adianta. Pode ter o protesista do lado, mas você vai ter que mexer. Não tem jeito, tá? Se você é daqueles que mexe só com prótese, professor, eu só vou fazer prótese. Eu detesto sangue. Sempre tem aqueles, detesto sangue. Eu estou fazendo um curso de especialização de implante para aprender, mas eu vou fazer as próteses sobre implante. Você tem que fazer cirurgia também, porque não tem jeito. Você tem que executar o trabalho para ver onde é, ver o fluxo cirúrgico, ver o fluxo protético. Outra coisa que a gente tem que ter conhecimento aqui, vocês vão ter oportunidade de ver um pouquinho disso. Eu sempre digo para o pessoal aqui, dá uma escapadinha, vai lá no laboratório, dá uma olhada no caso que você operou e que eles estão fazendo a resolução protética lá. O fluxo laboratorial, você não precisa fazer. Você não vai fazer, não dá tempo de você fazer tudo. Você precisa conhecer. Você precisa conhecer todos os meandros do laboratório, porque ali, você conhecendo do fluxo laboratorial, você tem como contribuir para o protético na execução do trabalho e entender as limitações, onde você vai ajudar o protético a obter um resultado o melhor possível, num caso, às vezes, difícil. Então, se você não conhece isso aí, você fica limitado, porque você depende, por exemplo, da informação que o protético dá e você não participa. Se você conhece o fluxo, você interage e você discute, você analisa e você orienta. Se você não conhece, não tem como fazer isso. Então, é muito importante e o guia multifuncional nos dá esse guia laboratorial, tá? Laboratorial. Então, vocês vejam aqui a imagem. Então, durante a cirurgia, né? Quem de vocês já fez algum tipo de trabalho desse no consultório? Alguém de vocês já viu ou já fez no consultório um protocolo de mandíbula ou de maxila? Alguém já trabalha com isso? Vejam aqui que então nós temos um guia cirúrgico, tá vendo? Para colocar os implantes. Aqui colocados 5 implantes. Então ele serve, se encaixa lá. O guia tem uma maneira de moldar, eu vou mostrar isso daqui a pouco para vocês. Não adianta você colocar uma moldeira, encaixar na boca lá com material de moldagem e achar que você moldou para fazer um guia multifuncional de mandíbula. Não, você não vai ter a moldagem, não vai encaixar isso aí na boca. Então você tem que fazer uma moldagem específica, direcionada para a execução de um guia multifuncional. Então, daí lá você vai posicionar os implantes mediante o guia cirúrgico, mediante o antagonista. Então, e aí depois vai tirar um registro intraoclusal disso, vai ser uma moldeira, tá vendo? Na hora da cirurgia, a gente molda com o próprio guia, tá? Porque você está fazendo uma carga imediata. Aí eu vejo o pessoal às vezes fala assim, professor, eu fiz um curso de aperfeiçoamento lá não sei aonde, e eles dizem que não dá para fazer carga imediata, não é legal fazer carga imediata, porque a carga imediata dá o risco de perder implante. É exatamente o contrário. Se você puder fazer uma carga imediata, num caso de reabilitação total sobre maxila ou mandíbula, tem que fazer, porque o risco acaba sendo menor. Logicamente, técnica e cientificamente bem calçado. O que quer dizer isso? Você tem que, na hora que está colocando os implantes, buscar uma estabilidade primária, num nível lá de 35 newtons. Se você não alcançar isso, você sepulta o implante. Mas hoje nós temos recursos de bioengenharia, vocês já tiveram aula de bioengenharia, onde você consegue em osso de baixa densidade, conseguir uma carga imediata. Lógico, às vezes tem que fazer enxerto, às vezes você vai colocar alguns implantes, não vai poder colocar tudo, e você vai ter que fechar, vai ter que esperar. Você já vai estar sabendo disso, né? Mas a gente busca
fazer todo esse planejamento reverso, planejamento do caso, para justamente chegar num resultado onde se possa fazer uma carga imediata e rapidamente finalizar o caso. Vocês vão fazer aqui no IPO cirurgias onde você faz a cirurgia na quinta-feira de manhã ou na quinta-feira à tarde e sábado de manhã vocês instalam o trabalho. E vai rolar isso 2, 3, às vezes as 4 equipes estão fazendo a mesma coisa. Às vezes vocês vão fazer vários desses casos, né? Vão ter a oportunidade de fazer protocolo de maxila, protocolo de mandíbula, as próteses protocolo de maxila são um pouco mais, tem mais detalhes, elas são um pouco mais delicadas na resolução, dá um pouco mais de trabalho, porque logicamente a maxila tem a questão do sorriso, né, que é mais evidente do que na mandíbula, mas vamos fazer de maxila, vamos fazer de mandíbula, e o planejamento reverso é fundamental estabelecer as moldagens corretas, dimensão vertical adequada, tamanho dos dentes, cor, forma do dente que se vai usar, tá? E a conversa inicial. Você vai fazer no seu consultório um caso como esse, você tem que ter, se não tiver um modelo, o ideal seria ter um modelo com um protocolinho para você mostrar para o paciente. Ó, é esse tipo de prótese que você vai ter. É assim, ó. Você vai passar o fio aqui por baixo. Ah, doutor, mas como é que faz a comida? Ela acumula? Acumula. Não tem jeito. Por melhor que seja, ela tem um resíduo. Ele vai ter que saber que ele sempre vai ter que higienizar de uma maneira a tirar o resíduo e que vai periodicamente ter que ir no seu consultório fazer as manutenções, onde você vai soltar aquela prótese, vai fazer uma higienização, ele vai devolver a prótese no lugar. Tá? É o modelo de trabalho e funciona muito bem. E você faz um procedimento com um alto ganho financeiro, porque você tem uma margem de lucro bem boa, e é um cliente para o resto da vida. Por quê? Porque é um cliente que vai periodicamente, você já vai deixar agendado ele no seu consultório. Cada 6 meses ele tem que ir lá. Você vai desmontar aquilo ali, vai limpar, vai devolver na posição e vai ganhar uma grana por causa disso. E é importante que seja feito isso e financeiramente é bacana. Então você veja que é um trabalho bacana. Mas para você não ter dor de cabeça, planejamento reverso muito bem conduzido. Lá na clínica a gente já tem essa destreza. Dificilmente eu provo o protocolo de mandíbula, que vocês vão provar. As mandíbulas a gente faz o caso, às vezes nem prova, porque está tão encaixado o guia na hora da cirurgia, que não tem por que provar, já vem pronto. Na maxila, uma prova, que é só para identificar depois da cirurgia se o sorriso está legal, corrige lá uma linha média, esse dente aqui tem que girar um pouquinho. Mas se você tem um planejamento bem executado, a coisa flui, entendeu? E é importante vocês terem esse conceito. A gente vai trabalhar muito com isso, tá? Aí depois de feita a cirurgia, ó, ele funciona como um guia laboratorial, ó. Quem nunca viu isso, ó, o que que acontece? Vaza o modelo dos implantes. Essa muralha já estava pré-confeccionada antes da cirurgia, quando foi feita a montagem como se fosse uma dentadura. E ele já encaixou essa muralha no antagonista aqui, ó, tá? Aí ele pega os dentes que estavam reservados e montados em cera, ele tira da cera, da chapa de prova, e daí encaixa na muralha de novo. No espaço que ficou entre os implantes, a moldagem que você fez, e os dentes, ele vai esculpir esta barra, ó, que é uma barra que em cada dente recebe uma retenção. Isso aqui é fundamental para que não solte o dente. A pior coisa que tem, você fazer um trabalho, é de vez em quando o paciente aparecer lá no consultório com o dente solto. Né? Então, daí e é baseado, veja, a própria montagem e o desenho da barra é feito mediante a montagem dos dentes. Tá vendo? Aí monta tudo na posição de novo. Isso aqui já estava lá na prova anterior, é a mesma coisa, é o mesmo dente. Você usou para fazer o guia multifuncional, o dente que você vai usar para fazer a sua prótese.
Então encaixa perfeitamente. E daí, se ficou bom, se ficou ruim, se o sorriso está bom, se está ruim, está longo, não está, você definiu lá atrás. É aquilo que foi definido. Tá? Então, no final, você tem o resultado final obtido em função daquilo que você definiu lá no começo. Tá? É assim que funciona. Outra coisa que faz parte do planejamento reverso é você determinar se você vai fazer uma coroa cimentada ou uma coroa parafusada. Você não vai definir isso depois que o seu implante foi colocado. Isso tem que ser feito antes, né? Felipe, baixa um pouquinho. Isso você tem que definir antes. Se você vai fazer num dente anterior, né, numa reabilitação anterior, no incisivo central, uma coroa cimentada, o implante é posicionado com uma coroa cimentada. Se você vai fazer uma coroa parafusada, vai para uma parafusada. Então, coroa cimentada, como é que você posiciona seu implante? Em relação à borda incisal, né? Você faz em relação à borda incisal, tá? Olha lá, ó. E aí você já sabe, você já definiu que tipo de intermediário que você vai usar. No caso aqui é um munhão, né? Um munhão para fazer um munhão universal, para fazer uma coroa cimentada. É um modelo de intermediário para você fazer, né? Nós já sabemos que você, em qualquer dente que você remova na região anterior, você vai ter um espaço presente, porque hoje mudou do que no passado. No passado, o que a gente fazia? Se removia o dente aqui, ó, ficava esse baita desse espaço aqui da remoção da raiz, aí você pegava um implantão, um implante de 5 de diâmetro, por 16 de comprimento, era uma tora o negócio. E encaixar, e colocava aqui para que o implante ocupasse todo o espaço do alvéolo. Era uma filosofia que tinha lá atrás. Todas as tomografias que se fazia depois de um tempo, a vestibular do implante estava fora do osso. Porque reabsorvia o osso, ele vai reabsorver com implante ou sem implante. Reabsorve, o implante já está ocupando o espaço inteiro do alvéolo, obviamente reabsorveu, a superfície do implante ficava, havia uma fenestração vestibular e ficava as roscas do implante aparecendo. Aí você olhava aqui nessa região aqui, assim, ó, e estava aquele escuro. Tinha hematomo vestibular do implante toda a amostra. Passava o dedo no rebordo, sentia, apertava assim, se sentia que tinha, parece que as roscas do implante se sentia no dedo. Isso é ciência. Se você vai reabsorver, vai ter uma remodelação óssea da vestibular para palatino. Esse osso vai reduzir de tamanho. Se você colocar um implante pequeno, ela vai reduzir, mas não vai expor o implante. E aí, isso daí a gente começou a usar implantes estreitos. Aí depois, que se mostrou na literatura, que você tem que preencher esse gap aqui, ó. Você preenche com biomaterial e ainda vai haver uma remodelação, uma perda de volume de tecido. Então você já prevê a perda e você faz um enxerto de conjuntivo no meio. Então você consegue preservar o alvéolo. Isso é o quê? Planejamento reverso. Porque você vai ter que falar para o seu paciente antes da cirurgia, você vai tirar uma cepa de tecido do palato. Vai tirar uma janela de tecido do palato. Se você não fala nada para ele, no dia seguinte ele vai, né, no dia mesmo, ele vai sair com um buraco no palato. Se você explicou para ele, você vai cobrar dele disso. Isso é cobrado. É um procedimento adicional. E aí você vai explicar para ele, ó, vai moldar, vai fazer uma plaquinha, vocês vão fazer isso aqui. Previamente, você vai fazer um enxerto de conjuntivo, você vai moldar o paciente, vai fazer uma plaquinha palatina, porque ela ajuda muito no pós-operatório, já deixa separada essa plaquinha no dia da cirurgia, você vai fazer o implante, você vai tirar o conjuntivo, e você vai encaixar a plaquinha, ele vai embora com a plaquinha, vai usar 2, 3 dias, 4 dias, e depois foi, né? Isso é planejamento reverso. Tá? Você pode fazer um implante parafusado. Hoje, esse aqui é um implante de hexágono externo, a imagem do implante de hexágono externo. Hoje a gente usa os colimortes, mas a ideia é, vai fazer um dente anterior parafusado, você vai fazer que nós chamamos de approach palatina,
inclinação do implante para que ele saia já na região do cíngulo, não na borda incisal. Se você colocar ele saindo na região da borda incisal, é uma coroa cimentada. Se você sai com ele na inclinação de sair no cíngulo, a emergência do parafuso, é para fazer uma coroa parafusada. Hoje existe uma tendência de voltar ao que nós fazíamos no passado. No passado, a gente colocava implante hexágono externo na região anterior, porque não tinha outro modelo de implante. E como a gente sabe que o implante ele solta, né, ele tem um joguinho, a gente fazia parafusada, porque se soltasse, o paciente ia lá no consultório, você acessava o parafuso por palatino e apertava de novo. Hoje está se voltando a fazer coroas parafusadas nos dentes anteriores, não porque ele solta, ele não solta, você está usando um cone Morse, ele não solta. É que se você faz uma instalação, um posicionamento do implante inclinado para uma coroa parafusada, obrigatoriamente você vai ter que inclinar seu implante mais para palatino e você vai ter mais espaço. Aquele gap na vestibular vai ser maior, vai mais osso, vai mais conjuntivo, e aí você tem uma preservação alveolar melhor. Então, isso é a literatura. Não quer dizer que o cimentado funciona pior, mas é uma tendência das empresas utilizarem componentes, fazerem intermediários menores para usar implantes estreitos e fazer coroa parafusada em dentes anteriores, entendeu? É uma tendência agora, mas isso você define, não é na hora da cirurgia. Você define isso aqui antes da cirurgia. Qual vai ser o posicionamento e inclinação do seu implante, certo? Então, coroas parafusadas, você vê aqui, esse é um componente para coroa parafusada de cone Morse, que é o tal do pilar cone Morse. É um componente robusto. Então, já não é um componente indicado, assim, para você fazer um incisivo lateral. Olha o tamanho do componente aqui para você fazer um incisivo lateral. Então, tá vendo aqui, por exemplo, uma coroa parafusada para um dente posterior, tá? Unitária parafusada em dente posterior. E daí a inclinação para dentes anteriores fica na região de símbolo. Você vai fazer uma prótese segmentada. Prótese segmentada, por exemplo, é isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó, onde você dividiu em 2 segmentos a prótese. Por quê? Porque tem situações, o paciente perdeu 8 dentes. Tem situações, ele teve uma reabsorção da pré-maxila, da maxila, no sentido vestíbulo palatino, e o volume da arcada não é mais o mesmo. E você não consegue colocar 8 implantes. Se você for colocar 8 implantes numa situação como essa, você não tem, vai ficar um implante grudado no outro, não vai ter papila, não vai ter resultado. Então, através do estudo, do teu planejamento reverso, se define, por exemplo, num caso como esse, ó, pôntico, tá vendo? Cantilever para distal, pôntico, tá vendo? Só que você projetou a sua reabilitação antes de fazer. Veja que aqui foi feito metal frio o negócio, tá vendo? Você já sabe que você vai ter 2 próteses segmentadas aqui no centro, reabilitadas, 3 implantes para cada lado, e ok, fez a reabilitação. Logicamente, passou por provisórios, você determinou aqui as guias anteriores antes, o tamanho dos dentes, estabeleceu a guia de desoclusão, acompanhou com provisório e depois vai resolver, vai fazer a reabilitação com cerâmica. Está aqui o caso reabilitado. É um caso de prótese parafusada. Se você vai fazer próteses unidas, você não vai fazer cimentado isso aí. Vai fazer parafusado. Você fazer 3 implantes e colocar uma ponte fixa cimentada é só para ter dor de cabeça, porque cimentar não tem porquê. Então você vai fazer próteses unidas, segmentadas, coroas unidas em implantes, são próteses parafusadas. E aí, a inclinação do implante já tem que ser favorável para uma prótese parafusada. Vocês sabem que a gente tem componentes angulados nos portfólios das empresas de implante, né? Para corrigir angulações.
Quando você faz a colocação do implante num envelope esqueletal adequado, que não teve que desviar de acidentes anatômicos, porque tem situações onde você às vezes tem que inclinar o implante para desviar de um acidente anatômico. Eu já vou mostrar alguma coisa sobre isso. Mas se você, por exemplo, tirou um dente, você tem o esqueleto, né, o envelope esqueletal adequado, e no final você teve que fazer um componente angulado, qual é o raciocínio disso? É que dos 100% da sua cirurgia, ela ficou 70%, porque você teve que pôr angulado. Isso não quer dizer que não aconteça comigo, não aconteça com qualquer um, acontece. Mas a gente que é implantodontista tem coisas que são desafios. O desafio do implantodontista e do protesista é fazer um implante que não precisa usar componente angular. Você coloca o componente reto e a prótese fique perfeita. Aí, resultado final da cirurgia, né? Que você coloca um caso e fica na região do cíngulo, nos dentes anteriores, e fica no centro da superfície oclusal dos posteriores. Mas não depende só de você. Você pode usar de meios. Você vai fazer um guia cirúrgico aqui, ó, e vai posicionar o implante mediante o guia que te ajudou. Ou você vai se servir do recurso tecnológico que hoje nós temos, vai fazer um guia cirúrgico feito num... Você vai ter uma margem, hoje a gente sempre tem uma margem de segurança de 1 milímetro, menos de milímetro, onde você estabelece lá no projeto que você vai colocar numa posição e às vezes varia meio milímetro. Muito precisa. Então, são recursos que a gente utiliza buscando, através do planejamento reverso, a posição adequada do implante para a sua resolução protética. Às vezes o pessoal vem com aquelas, professor, esse implante não ficou bem enterrado, agora vou ter que colocar um componente mais curto, aí o componente angulado está aparecendo na margem do tecido. Entendeu? A implantodontia não é isso. A implantodontia é você projetar, seguir as regras e obter o resultado que você projetou. E isso não tem dor de cabeça. Lá na clínica, minha clínica gira em torno da implantodontia. A gente está sempre fazendo coisas envolvendo ortodontia para implantodontia, faz lá e tem pouca dor de cabeça. Muito pouca dor de cabeça, porque a implantodontia ela é segura, ela te dá resultado, ela é uma coisa interessante, ela é longeva, o implante dura, mas depende de todos esses meios bem conduzidos, e o meio é o planejamento reverso. Por isso que eu bato muito nessa tecla, tá? A localização do implante também é importante para você definir o que você vai fazer. Se é uma região anterior, existe uma tendência de fazer parafusada, mas se faz bastante prótese cimentada. Região posterior, isso é uma conduta minha. Região posterior, eu busco sempre fazer coroas parafusadas. Eu não estou dizendo para vocês que é melhor ou é pior. Tem gente que gosta de fazer coroa cimentada, porque não quer que apareça o escurinho do acesso do parafuso, para o paciente abre a boca. Você tem recursos estéticos de você colocar resina e praticamente deixar invisível. E eu gosto da reversibilidade. Eu gosto de poder abrir lá, acessar o parafuso, tirar a prótese para fazer um reparo. Ou para corrigir alguma coisa que tem que ser corrigido. Né? Então, eu tenho como hábito na minha atividade em fazer para dentes anteriores coroas cimentadas e para dentes posteriores coroas parafusadas. Ou para dentes anteriores coroas cimentadas e parafusadas também, e coroas sempre parafusadas para dentes posteriores, sendo unitárias ou sendo múltiplas, sempre parafusadas. É uma maneira de pensar que eu acho mais adequada para você não ter dor de cabeça. As coroas cimentadas em dentes anteriores funcionam muito bem. Funcionam bem. Esses munhões cimentados, né, as próteses cimentadas para dentes anteriores, funcionam bem. Dá para você utilizar sem problema também. Certo?
Estamos indo bem aí, pessoal? Alguma pergunta aí que queriam fazer? Nós vamos já, daqui a pouquinho nós vamos dar uma segunda parada para fazer o segundo xixizinho, tá bom? E daí nós vamos para a parte final, tá? Eu vou mais 5 minutinhos aqui, tá bom? Daí nós damos uma paradinha. Aliás, eu acho que eu vou parar agora. E nós vamos voltar nesse assunto aqui, que é a classificação de Kennedy. Fica de olho já nessa imagem aqui, que eu vou conversar com vocês, tá? Quer fazer a pergunta ao vivo e a cores? Abre o microfone aí. Quem que está com a pergunta aí? Lucas, quer perguntar no microfone, Lucas? Não, não quer. Não quer, né? Vamos lá, Lucas. Professor, cimentadas próteses sobre implante com o quê? Ah, você está sem microfone, Lucas. Você quer saber o tipo de cimento que usa? Isso? Pois é. Então, veja bem. O que nós temos de cimento no mercado para cimentar diferentes tipos de trabalhos protéticos? Vocês têm os cimentos resinosos, né? Vocês têm os cimentos, ditos cimentos provisórios, e nós temos os cimentos à base de óxido de fosfato de zinco e de ionômero de vidro, né? Basicamente, são esses 4 tipos de cimento que nós temos no mercado: os resinosos, ou à base de ionômero de vidro, os cimento à base de fosfato de zinco, o antigo fosfato de zinco, e os cimentos provisórios, tá? Vamos começar pensando numa coroa cimentada para implantes. Diferentemente dos dentes, a conexão cimentada de um implante, de um componente munhão com uma coroa, ela é muito mais justa, muito mais estável do que uma conexão de um preparo dentário que você faça e uma coroa que você execute. Pelo simples fato de serem peças pré-fabricadas, usinadas, estandartizadas, você tem uma adaptação muito mais precisa. Então, normalmente, uma coroa cimentada sobre o munhão já confere a própria encaixe da coroa sobre o munhão, já confere uma estabilidade bem boa, tá? Então, você necessariamente não precisa utilizar um cimento de muita retentividade, por exemplo, um cimento resinoso, para cimentar. Nós costumamos cimentar nossos trabalhos com cimento provisório nas coroas cimentadas sobre munhão, seja um cimento tipo o Relax Temp ou o Temp Bond, né, que são dois bons cimentos. Lógico que isso depende de você utilizar um munhão no comprimento adequado, né? Por exemplo, está usando um munhão da Neodente de 6 de comprimento, que ele tem uma boa estabilidade, e você consegue tirar o excesso do cimento com o análogo e cimentar com o cimento provisório. Ele não vai soltar. Se você precisar soltar, você usando um instrumento adequado, a gente tem, depois eu posso mostrar quando vocês estiverem aqui, a gente tem um saca-prótese que parece uma pistolinha, onde você encaixa em determinado ponto, ele dá um tranquinho e ela solta. Então, normalmente a gente faz uso de cimentos provisórios. Se você usar um fosfato de zinco, se você usar, por exemplo, um dical, né, um hidróxido de cálcio, para cimentar uma coroa sobre o munhão, provavelmente isso aí vai se transformar numa fixação definitiva. Se você tiver que tirar, você vai ter que cortar a prótese, né? Aí você vai dizer, mas e precisa tirar? Não, não necessariamente. Mas a gente sempre fica com aquele sensozinho gostoso de que se lascou uma borda da coroa, se você tem que fazer uma correção da oclusão, alguma coisa assim, você olha lá na ficha, puta, tá cimentado com Temp Bond. Então acho que eu solto isso. Vai lá, pof, ela solta. E ela não vai soltar. Então, nos munhões, nas coroas cimentadas, a gente normalmente cimenta, inclusive com cimento provisório. Respondi a tua pergunta aí? Vem, Lucas. Alguma outra pergunta? O pessoal está quietinho, ninguém tem pergunta mais? Vamos dar nossa paradinha, pessoal?
Voltamos às 16h45, tá? Vamos mais uma leva aí até finalizarmos a nossa aula de hoje, tá? Reserve as perguntas aí, pessoal. Vocês estão perguntando muito pouco, ou vocês tô falando tudo, ou não estou falando nada, né? Então, reserva as perguntas depois para a gente tirar as dúvidas de vocês, tá ok? Voltamos às 16h45. Até já.